É o seguinte, a Bahia a gente sabe que é o terceiro estado, né, produtor de minérios, perde apenas para Minas e para o Pará. A CBPM, claro, tem um acervo, né, de muitos minérios, então facilita até para os investidores chegarem mais. Mas o que se fala muito na Bahia é que nós temos uma precariedade na infraestrutura, ou seja, ferrovias, né? Onde tem minério tem que ter ferrovia. E aí a gente tem a Centro-Atlântica, que está aí num processo de renovação. Parece que, né, as informações é que talvez os lotes da Bahia sejam devolvidos. Tem a questão da FIOL, né? Tem a questão da FIOL, que ainda não foi, né, acelerada, retomou aí com Lula. O Porto de Ilhéus também seria, né, um escoador também importante. Eu sei que não depende só, tem a questão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas como é que a Bahia, né, ela dá esse salto, né? Porque a gente precisa que essas ferrovias elas estejam prontas, adequadas e funcionando. Bom, você pegou num ponto realmente muito delicado. Nós temos um grave problema de infraestrutura, que não depende da boa vontade do governador Jerônimo. A gente sabe, ele tem consciência, né, do problema. Como você pontuou, nós temos uma malha ferroviária decadente, né, e a decadência dela não foi fruto de incompetência foi feita exatamente para não funcionar, tá? Ou seja, porque quem hoje controla essa malha ferroviária não tem interesse, por exemplo, que o estado da Bahia possa produzir e desenvolver uma atividade minerária de grande porte, porque nós estamos falando de commodities, e esses commodities, na verdade, quando você coloca ele em grande quantidade no mercado, Adam Smith ensinou, né, a lei da oferta e da procura, você terá, portanto, independente se a lei é absoluta ou não, mas a tendência é de que você vai ter uma diminuição do preço, né? E sem contar que o mineral da Bahia, ele é um mineral que tem um teor melhor do que, por exemplo, em Carajás ou em Minas, etc. Então, há um crime contra o Estado da Bahia, né, em processamento, que é exatamente o abandono da ferrovia, a bitola, tudo está sendo feito exatamente para nos prejudicar. A gente está falando da FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica, né? Que literalmente nos prejudica, com absoluta certeza, é algo que nos próximos meses, anos, etc., com certeza o Estado da Bahia terá que se posicionar, né, porque nós precisamos garantir que essa infraestrutura ela possa ser utilizada para o escoamento. Sobre a questão portuária, você falou no Porto. Em Ilhéus, na realidade, a ideia é que a FIOL vá para o Porto Sul, que está ali em Ilhéus, mas não é o mesmo porto. O Porto de Ilhéus, por exemplo, que tinha um problema de calado, eu queria, inclusive, parabenizar aqui o dirigente da Codeba, Globo, né, que chegou recentemente, já fez um processo de chamamento licitatório para fazer a dragagem lá do Porto de Ilhéus, aumentando, portanto, a capacidade de cabotagem do Porto de Ilhéus, o que já é um grande avanço, né? O Porto Antigo, né? O Porto de Ilhéus mesmo, Porto de Ilhéus, né? Até porque o Porto Sul ele seria operado pela própria empresa que irá construir, a Bamin, que vai concluir, no caso, a FIOL. Então, é óbvio que com a FIOL sendo realizada, não só a atividade minerária, né? Mas nós vamos ter um grande salto, né, de infraestrutura para garantir que haja o escoamento da produção, inclusive não só de ida, mas de volta, né? Ou seja, você, ao longo do trecho da FIOL, você teria, né, grande explosão de desenvolvimento a partir exatamente do que esse transporte, ou seja, a importância que a infraestrutura tem, a diminuição do custo. Só para você ter uma ideia, minério de ferro é barato, né? Ou seja, uma tonelada de minério de ferro, não sei quanto está hoje, mas deve estar $104, $105 a tonelada, né? Então, ou seja, ele não se viabiliza o transporte com caminhão. Se a distância for muito grande, não vale, só o custo de transporte pode ser maior. Então o minério, por exemplo, de ferro é um minério que você tem grande quantidade, é diferente de cobre, né? Uma tonelada de cobre, uma níquel, por exemplo, 17, $18 mil a tonelada deve estar valendo hoje. Uma tonelada, 17, $18 mil. Né? Veja a proporção. Então, a depender do tipo de minério, você só consegue viabilizar ele se você tiver essa infraestrutura ferroviária ou mineiro dutos, tá certo? Para garantir de fato que essa grande quantidade de minério ele possa ser escoado. Esse é um grande problema que a gente tem realmente.